Ahora voy a pedir un fuerte aplauso para Itana también, sí. Y otro muy especial también para Luis de Evi Startup. Muy bien. Agora, então comeza o segundo panel do día focado no empreendedorismo e na innovación aberta. Gostaría de saludar e llamar aos palestrantes, como eles son, señor Francisco Salvatelli, Country Manager do Brasil na Drix. ¿Sí? Francisco, ¿todo bien? No sonaba tu cara, pero no te recortaba. Ahora sé que ¿cómo estás? ¿Todo bien? Discúlpame que antes no te saludaba. Muito obrigado, Francisco. Señor Leonardo Sousa de Freitas, coordenador de Ambientes Innovadores Startups no Ministerio da Ciencia, Tecnología e Innovación. Fuerte aplauso para él. Muy bien. Señora Débora Boechat, CEO da ONIT Center from United States. Débora, muchas gracias. Señor Hugo Corales, director comercial do ProChile en Brasil. Muy obrigado. Y también vamos a llamar, disculpa Patricia, no estás ahí, pero queremos conocerte y que nos cuentes tu punto de vista. Patricia Macedo, Business Development Manager, Neo Ventures. Bueno, un gran panel, ¿sí? Y os vamos a hacer, bueno, queremos saber un poquito más sobre innovación, emprendimiento en el ecosistema brasileiro, ¿sí? Y la primera pregunta está asociada a startups, corporaciones, fondos de inversión, ¿sí? Capital que apoya al emprendimiento, a las startups, como un eje que apoya la economía brasileña, ¿sí? A presente, a medio y largo plazo, ¿sí? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Cómo el ecosistema emprendedor, los VCs, el gobierno también un poco, pero la inversión, cómo apoya a las startups y cómo impacta eso en el mercado un poquito y en la economía brasileira? Sí, empezamos por allí. ¿Puede ser? ¿Sí, Francisco? Olá. Y bienvenido, que estuviste con nosotros el año pasado, ¿sí? Obrigado, Emílio. Ok, bom, aí eu sou da Gridex. A Gridex é venture capital que a gente investe, na verdade, com um modelo de company building em ciência. Então, a gente ajuda a transformar ciência em negócios, ciência em empresas, e inicialmente somos investidores desses projetos. Então, a gente catalisa esse processo. Desde o ponto de vista da Gridex e o impacto que isso pode ter, a gente investe em América Latina inteira, mas aqui, particularmente, eu que represento a Gridex no Brasil, o que a gente acha que tem, digamos, um pouco o que o Osório falava no painel anterior, a gente tem um grande número de publicações científicas, o Brasil está super bem posicionado nisso. Só que quando você vê quanto disso se transforma ou num pedido de patente ou numa solução que vai para a sociedade, a porcentagem é bastante baixa. Segundo um trabalho da WeLink, acho que é menos de 2%. Então, um pouco o que a gente vê é que a gente tem uma tremenda oportunidade, porque a gente vê ciência de excelente qualidade, tem excelentes instituições aqui em São Paulo e também no norte do Brasil, no sul. Então, tem uma enorme biodiversidade, temos um talento empreendedor enorme em América Latina em si, com talentos muito criativos, vocês viram aqui nas startups, mas precisa dessa ajuda. E aí é que o Venture Capital entra como uma ferramenta para poder impulsar esses, ou seja, tomando as características do Venture Capital, do tempo, do dinheiro disponível, de assumir esse risco.
a gente ajuda essa ciência a sair e se transformar em negócios. E isso, para mim, é fantástico, não? Porque quando você vê e recorre às universidades, falando com cientistas e tudo o que a ciência tem para oferecer e levar em soluções, e são soluções que são potencialmente globais, né? Que podem solucionar problemas de diferentes indústrias, em diferentes lugares do mundo, em todo o mundo. Então, a gente tem todas essas condições e a gente se propõe a ajudar desde esse âmbito, desde o Venture Capital, para promover isso e para tirar isso para fora. Acontece muito no Chile, acontece na Argentina, mas na América Latina, como o Sólio também falava, geralmente, e isso meio que independe do governo, o orçamento em ciência cada vez é mais baixo, federal, né? Aqui em São Paulo é um oásis na América Latina, mas o que se procura é fazer disso, né? E isso, a riqueza que gera, não é só uma riqueza, é também intelectual, é de futuro para as pessoas que estão estudando biotecnologia, para as que estão estudando biologia, para a biodiversidade que temos na América Latina. Então, temos uma enorme oportunidade, desde a ciência, para levar soluções ao mundo de impacto, e a gente trabalha nisso. E isso significa uma grande riqueza para os países, porque geralmente o R&D, a pesquisa e o desenvolvimento, fica nos países de origem, então isso faz com que se gera trabalho, se gera futuro, se gera mais ciência. Então, acho que por aí vai o impacto que a gente, desde a Gridex e outros fundos que estão fazendo algo parecido, podemos levar para frente. Muito obrigado. Por favor, Mr. Freitas. Bom dia a todos. Muito bom estar no Startup Olé de novo, Emílio. Dessa vez vestido, né? Leonardo, en tu caso, aparte de que nos cuentes lo que piensas de esa pregunta, de esa cuestión, te vamos a pedir también que nos cuentes tu experiencia positiva en Startup Olé Salamanca, porque él estuvo en setembro en Salamanca con nosotros, ¿sí? Como o Emílio falou, fui no Startup Olé em setembro, né, lá em Salamanca, e no raio-x do aeroporto de Lisboa roubaram minha carteira. Aí já começou bem, No, né? solo la positiva. Perderam minha mala quando eu cheguei em Madrid. Então eu cheguei lá de bermuda e de camiseta, né? Mas foi muito bom, o Emílio me acolheu, me salvou, e a gente conseguiu dar certo, né, Emílio? Então foi uma experiência muito boa, e estamos aqui hoje como fruto dessa parceria que começou ano passado. Bom, do ponto de vista governamental, a gente começou em 2012 a acelerar startups com o programa Startup Brasil, né? Muita gente deve conhecer. E, a partir daí, a gente tem visto surgirem vários programas governamentais de aceleração de startups. Virou moda, né? Startup virou um tema sexy. Meio que cada órgão público quis ter o seu programa de startups. Então, o BNDES tem lá o seu, enfim, todo mundo tem o seu programa de startups, né? E a gente tem acompanhado uma maturidade do ecossistema no financiamento. O número de VCs cresceu muito, né? O número de financiamento para o mid-stage cresceu muito no Brasil. Então, o nosso posicionamento estratégico, principalmente a partir de 2018, 2019, foi mirar no early stage, né? Na ideação, no early stage, nos estágios iniciais da startup. A gente tem visto que muitas aceleradoras se reposicionaram como fundos de investimento no Brasil. Então, a gente tem, claro, nossas iniciativas também para as startups mais maduras, mas a gente entende que a prioridade do governo tem que ser nos estágios iniciais, que é onde o risco é maior, onde o setor privado tem menos interesse em aportar recursos, né? Então, a gente pivotou as nossas iniciativas para esse segmento. Nós temos 3 vertentes principais a trabalhar. A primeira é a cultura empreendedora. A gente precisa criar densidade tecnológica para alimentar esses fundos de investimento que carecem de startups mais desenvolvidas. E, para isso, a gente tem o programa Centelha, que é o maior programa do Ministério, está em todos os estados do Brasil.
e visa justamente trazer esse pessoal da universidade, da bancada ou da garagem mesmo, transformar essa ideia do papel em um negócio, em um modelo startup. O segundo desafio, o Osório já falou na abertura, é o da diversidade. A gente tem um ecossistema, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, majoritariamente masculino, e a gente precisa, os estudos mostram que as startups que são lideradas por mulheres, elas performam melhor do que as startups lideradas por homens em processos de saída de investimento. Então, tanto por uma questão de gênero mesmo, de justiça, como por uma questão financeira, é interessante para o Estado brasileiro investir em programas de diversidade. A gente tem o programa Mulheres Inovadoras, do nosso ministério, operado pela FINEP, ele está indo para a 4ª edição agora esse ano. E o terceiro, que é o tema do nosso painel, é a inovação aberta. A gente entende que a inovação aberta é um jeito muito mais eficiente de se fomentar o empreendedorismo, porque a gente deixa de fomentar a ideia que pode ser validada ou não pelo mercado, né, naturalmente. A gente sabe que 98% das startups não conseguem performar com a sua ideia original, um número por absurdo, e passa a fomentar demandas reais do mercado. Para isso, a gente criou o programa Conecta Startup Brasil, que é o nosso programa de inovação aberta. Ele está agora na 2ª edição, o edital vai ser lançado mês que vem, agora em abril, então peço que vocês acompanhem. Ele é para todas as áreas do conhecimento. E a gente criou, eu já trago uma notícia para vocês, a gente criou esse programa como um guarda-chuva para qualquer vertical da economia. Então, nós estamos em tratativas de fazer programas de inovação aberta para setores específicos da economia. Vai ter um Conecta só para a saúde, para as startups resolverem desafios do Sistema Único de Saúde. Vai ter um Conecta só para o setor aeroespacial, então pega todo o agro, né? E assim a gente vai lançando novas chamadas. Acho que essa é a nossa perspectiva atual. A gente está muito animado, o Marco Legal de Startups saiu em 2021, né? Nós já estamos vendo os frutos do Marco Legal começarem a desabrochar no Brasil. O contrato público de solução inovadora, para quem não conhece, é o instrumento que agora o Estado brasileiro pode contratar de startups sem licitação. Então, qualquer órgão público, governo federal, estadual, municipal, empresa pública, o que for, antes precisava do 8666, agora não. Se ele tem um desafio tecnológico, ele pode contratar, inclusive, pessoa física, não precisa nem ter CNPJ, para resolver os nossos desafios governamentais. Na minha perspectiva, esse é um instrumento revolucionário. A gente, quando falava de GovTech, era um tabu, né? GovTech não rendia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente fomentava uma solução que atendia o governo e depois a gente não conseguia comprar essa solução por causa do nosso arcabouço jurídico engessado, né? A gente desenvolveu no Startup Brasil uma startup de mira de fuzil. Perfeito, né? Mira de fuzil eletrônica, né? Reduzia o erro do soldado para quase zero em atingir inocentes. Depois, essa startup foi tentar vender para o Exército, para a polícia, não conseguiu. Eles queriam a solução, mas não conseguiram comprar. Então, com esse contrato público de solução inovadora, vocês que têm startups, tenham o governo como um público-alvo também. Agora, o governo pode ser público-alvo de vocês. Batam na porta dos órgãos, das prefeituras, dos entes públicos e peçam que eles abram editais de contrato público de solução inovadora para contratar as nossas startups. É isso, obrigado. Débora, por favor. Sim, falando mais especificamente do nosso trabalho com a Unity Center e também respondendo a pergunta sobre inovação aberta, na Unity Center, especificamente, nós temos um centro de desenvolvimento para empresas em diferentes estágios. Nós temos sede nos Estados Unidos e o nosso foco é toda a parte das Américas, desde Canadá até a Argentina. Então, o nosso foco principal é justamente esse, andar com as empresas em diferentes setores, em diferentes estágios que elas estejam, e também, falando especificamente da inovação aberta, nós trabalhamos muito a fundo nessa parte, especificamente na parte da troca, né? Nós sabemos da importância que tem, né, essa questão da troca, especialmente de diferentes setores, especialmente falando da internacionalização. Então, hoje é um tema, é uma necessidade, né? Hoje em dia a gente está muito globalizado, então existe sim essa oportunidade, e também nós temos um contato muito próximo com o governo americano. Eu particularmente sou mentora
de um programa do governo americano, Select USA. Então, também existe essa proximidade muito grande e esse olhar muito bom e positivo para o Brasil com relação ao futuro, com relação ao crescimento. Então, a Unicenter, especificamente, é isso que nós fazemos. Nós ajudamos startups de toda a América Latina, especialmente no Brasil, pois sou brasileira, então a gente tem um olhar muito forte para cá, nesse crescimento, em diferentes estágios, e aí também entra a parte da Open Innovation. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado, Débora. Sí. Agora, Hugo, pro Chile. Bom dia a todos, pessoal. A verdade, estou muito contente acá em Brasil. Eu represento agora Pro Chile, uma instituição do Ministério das Relações Exteriores de Chile. Trabalhamos com empreendedores, com startups, com venture capital também. E estava lembrando quando escutava você, em 2013, 2010, provavelmente, quando o ecossistema estava ainda em desenvolvimento, e agora temos tantos incentivos para trabalhar, instituições, venture, recursos, muitos organismos, e provavelmente as startups têm muitos incentivos e têm que detectar melhor oportunidades de negócio. E em ProChile estamos trabalhando precisamente por acortar, estreitar as relações entre Chile e Brasil. Acho que muchos emprendedores chilenos, por ejemplo, de Perú, Colombia, en Colombia, están buscando oportunidades y dejan un poco fuera Brasil. Probablemente la barrera del portugués ainda es un problema. Y nuestra estrategia ahora es un poco acercar, fechar la relación entre Chile y Brasil, porque somos buenos parceros y Brasil es un mercado gigante para Chile. 210 millones de personas que están ahí, más perto que Estados Unidos, más perto que en España, y probablemente también es más atractivo para fondos de inversión en España, en Europa o probablemente también en Estados Unidos. Y muchas personas, muchos emprendedores están, probablemente van a Estados Unidos primero, mas dejan de lado Brasil u otros mercados en la región. Y hallo que en nuestra estrategia hallamos que es mejor que las empresas puedan utilizar las oportunidades que tienen en América Latina primero y después hacer oportunidades de negocios en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuál es nuestra idea? Tenemos acuerdos comerciales, pero Chile y Brasil son el primer mercado en América Latina, 10º, una de cada 10 empresas chilenas que exporta al mundo, exporta a Brasil. Brasil ahora es el primer destino de nuestros investimentos en el mundo. Y somos también una buena puerta de entrada de Brasil para el Asia-Pacífico. Entonces, es un acuerdo estratégico de dos países que están muy perto y que tienen una buena oportunidad también para sus emprendedores. Hoy estamos trabajando probablemente con muchos startups en Health Tech, EduTech, Agrotech, que están aprovechando las oportunidades de Brasil con este mercado que está pertinho de Chile. E então, acho que essa ideia de poder trabalhar com nossos empreendedores, aproveitando nossa rede, é também muito legal. ProChile hoje tem 56 escritórios no mundo, temos 2 escritórios aqui em Brasil, Belo Horizonte e São Paulo. Apex também tem um bom escritório em Chile. E uma boa recomendação para os startups também acercarse a esa institucionalidad que nuestros gobiernos tienen para ustedes y precisamente aprovechar todas esas conexiones de negocios que tenemos con nuestra red y ainda ser más fuerte para llegar a programas como Startup Ole en Europa. Qué bueno. Hugo, antes de pasar a Patricia, recordemos que en Iberoamérica, a mí me gusta el término Iberoamérica, más que Latinoamérica. Latinoamérica lo definieron los franceses. Prefiero utilizar Iberoamérica. Recordemos que el 60% de la inversión de los VCs, etcétera, tiene lugar en Iberoamérica, en Brasil. El 20% en México y el resto, el 20% restante, se lo reparte el resto. Chile, Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? La gran importancia de Brasil, junto con lo que nos decía Bárbara, 30 unicornios solo en Brasil, ¿no? Importante, esos números definen la potencia de este país, que hace tiempo alguien, no voy a decir quién, pero de la Secretaría General Iberoamericana me dijo: los brasileños son
un continente por sí mismo, ¿no? Esos 200 millones. Por eso a veces, para gente como nosotros, que venimos de fuera, es difícil penetrar, ¿no? Porque sois muy grandes y vosotros lo tenéis todo, ¿sí? Es diferente que Chile, que tiene que remar y buscar también fuera, ¿no? Pero, bueno, avanzamos. Patricia, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Sí? Bem, primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite, Emílio. Para quem não conhece, a Neo Ventures é uma empresa que ajuda entidades públicas, privadas e academias a estabelecerem projetos de inovação, mas um dos nossos pilares é de capital, nem todo mundo sabe disso. Então, a gente é muito conhecido pelos nossos hubs de inovação, como o Mining Hub, que foi o primeiro hub de mineração do mundo e até hoje é o maior deles. Tem mais de 50 players como Vale, ArcelorMittal, trabalhando e colaborando juntas. Mas nessa pergunta de inovação aberta, eu acho que a gente vê muito, no painel anterior, os colegas mencionaram o que a gente tem de cases lá fora, né, como Israel, Coreia, e a gente vê que a tendência é aumentar a colaboração de iniciativas públicas, privadas e academia, para a gente promover ainda mais inovação aberta. A gente sabe que está mudando a forma com a qual estão se captando recursos, né? O tempo de diligência está aumentando para os fundos, principalmente com o que aconteceu recentemente, né, com o Silicon Valley Bank. Mas a gente tem que entender que tem recurso no mercado, a gente não para de ver fundos de investimento sendo abertos, CVCs, que é uma pauta que a gente vai abordar aqui ainda está em crescimento no Brasil, e o Brasil é um polo de startups, o nosso ecossistema é gigantesco. Então, faltam mais maturidade de negócios, né, mais questões técnicas por trás das startups, e agora pode escolher que tipo de fundo, né, que quer ser investido. Antes, a gente não tinha tanto acesso assim, então, fundo de investimento é um casamento, né, então você tem que saber bem quem que você está escolhendo, e, mais do que tudo, que tipo de benefício que ele está trazendo para o teu negócio também. Então, eu sou fã da colaboração, sou apaixonada com esse prédio. Primeira vez que eu entrei aqui, eu falei, eu nunca mais saio, e aqui continuo. E acho que a tendência é a gente estar cada vez mais aberto para isso, Emílio. Muito obrigado, muito obrigado. Ahora la última pregunta, sí. Un poquito desde vuestro punto de vista, ¿vale? Algunos no sois inversores, pero desde vuestro punto de vista, sí. ¿Qué buscan los inversores, el gobierno, las entidades, los emprendedores brasileños, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Originalidad, esfuerzo? ¿Sí? ¿Son los Ronaldo del emprendimiento? Empezamos por aquí, porque además sé que Hugo también tiene un poquito de... Hugo tiene problemas con la hora, ¿sí? Entonces, empezamos por Patricia, para allá, por favor. Primeiramente, quem é que está por trás, né? Quem está fazendo esse projeto? Essa equipe realmente tem a capacidade técnica para fazer aquilo. Olhando muito para a CVC, que é o que eu tenho mais contato hoje, cada CVC tem a sua tese de investimento, né? Então, tem os que estão mais early stage, abrindo o mercado, mas tem aqueles que querem negócios mais maduros, que vão resolver, no primeiro momento, problemas internos da empresa e que entendam, falando de CVC, que colocar uma startup para dentro tem um processo burocrático, né? Que às vezes demora para realmente dar um rollout ali dentro. Mas, mais do que tudo, que os negócios tenham essa sustentabilidade, né, no modelo de negócios. A gente vê muitas startups que ainda atuavam no processo de captação anterior, que vai investindo e vai torrando fundo, na perspectiva de que a próxima rodada está muito perto, e essa perspectiva mudou, e eu acho que nem todo mundo percebeu isso ainda. Então, essa sustentabilidade financeira é uma questão muito importante, junto com uma equipe extremamente preparada para isso. E quão bem esses sócios, né, conseguiram, de fato, compor o seu time, não é só a sociedade, mas como, de fato, esses investimentos já foram aplicados. Quando a gente olha para a mineração ou setores mais tradicionais e complexos, tem aquela questão da patente, né? Então, da proteção, mesmo o colega do direito falou muito disso aqui também. Então, esses são os principais pontos que a gente tem olhado hoje. Hugo, por favor.
Então, acho que para Chile agora temos duas vias. Para Brasil, provavelmente estamos convidando a que os brasileiros também estén acelerando seus negócios no Chile. Temos um programa muito legal, Startup Chile, vocês conhecem, é parceiro de Startup Brasil também. E temos convocatórias todos os anos precisamente para convidar a empreender, prototipar, acelerar no Chile. E então, para Chile, em Brasil, agora estamos fazendo coisas muito legais com Health Tech, Biotech, Fintech, EdTech, Retail Tech e Agrotech como setores priorizados em nossa estratégia. Acho que ainda temos muito que fazer com serviços no Brasil. Provavelmente a barreira do idioma, do português, está ainda uma grande dificuldade para nossas empresas, mas estamos trabalhando nisso, mas temos um acordo. O acordo é novo, tem um ano recentemente, é um acordo dos mais modernos que Chile tem com o Brasil, com o mundo, de mais de, acho que 40 acordos comerciais, e tem muitas coisas legais também para compras públicas, também para serviços, eliminação de roaming e outras coisas. Então, temos duas vias para o Brasil e também para Chile. Débora, por favor. Eu diria que é a questão da escalabilidade que eu vejo que é mais importante, especialmente na questão do investimento e também com relação à startup, né? Então, é uma das key questions que os investidores geralmente perguntam, o quão escalável é o seu negócio, né? E isso eu falo a nível Brasil e também a nível internacional, mas a gente vendo o Brasil como um todo, eu acho que é muita questão de olhar para dentro da estrutura da startup e ter um MVP bem elaborado, bem definido, para que, de fato, você consiga atrair os olhos do investidor, né? Porque, no final das contas, o investidor ele quer saber de métricas, né? Quais são os números, qual é o faturamento, especificamente. Então, acho que, de fato, é muito essa questão da escalabilidade, o quão escalável é, e também uma key question de um investidor é, tipicamente, o quão distante você consegue ir sem o investimento, né? Então, é importante muito ter isso em mente para que você, de fato, possa, enfim, conseguir o seu investimento e também escalar, que é o mais importante. Obrigada. Leonardo, por favor. Bom, do ponto de vista governamental, o nosso papel é induzir que o impacto seja um diferencial competitivo na escolha das startups a serem investidas. A gente, com a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, tem permeado em todos os editais públicos esse critério, esse ponto extra para as startups de ESG, né? A gente tem visto, a gente criou um dispositivo em 2018 em que as empresas e startups podem ser investidas através de FIPs usando a lei de informática, né? A lei de informática, as empresas têm uma isenção de impostos federais, em contrapartida investem 4% do faturamento em P&D. Parte desse recurso, 600 a 700 milhões por ano, pode ser investido em startups. E a gente tem visto vários fundos com tese de investimento em ESG, obtendo sucesso utilizando esse tipo de benefício. Francisco, por favor. Pouco indo, a gente investe em projetos científicos e bem no início. A gente vai buscar esses projetos nas universidades. Então, em definitiva, além, a gente tem que ver nessa equipe muito conhecimento, sim, muito conhecimento profundo de alguma área que potencialmente venha resolver um problema grande, mas no final do dia você acaba investindo na equipe. E como essa equipe se comunica, quanto essa equipe é flexível para escutar, quanto escuta, como fala, como comunica, quanto é aberta a colaborar. E eu acho que nisso, em América Latina e no Brasil, é bastante característico. A colaboração que tem esses cientistas entre diferentes grupos, internacionalmente e tal, isso é uma característica dos empreendedores brasileiros que é bastante boa. São muito proativos, sempre vão buscar mais, digamos, são gente super bem preparada e muito colaborativa. Isso acontece aqui na América Latina em geral. Então, essas características a gente olha muito, sim?
o projeto pode ser excelente, mas se a pessoa não é capaz de escutar, não é capaz de mudar, não quer se juntar com outro, dificilmente vai para frente. Então, e quão flexíveis são para entrar nessa trilha de Venture Capital? Porque a trilha, ou a indústria de Venture Capital, que cada vez está mais madura, aqui no Brasil está mais madura que em outros países da América Latina, mas que está amadurecendo dia a dia, não tanto na biotecnologia, que é no lugar que a gente se encontra, mas para você fazer uma empresa entrar nessa trilha de Venture Capital, tem que ter algumas características, tem algumas boas práticas que essa empresa tem que... é desejável que tenha para poder crescer, pensando que são empresas que vão precisar de bastante capital para chegar no mercado. Na ciência, a gente olha para empresas que vão precisar de 10, 15, 20 milhões de dólares para chegar no mercado. Então, essas características, para você ter investimentos lá na frente, são necessárias. Então, a gente procura isso dentro das equipes científicas. E uma característica que a gente acha, particularmente pelo tipo de empresas, é ter dentro da empresa founders de ciência e founders de negócios. Sim, conhecimentos complementares que vão fazer com que a empresa tenha um crescimento muito mais saudável em pouco tempo, digamos. Esse crescimento vai ser muito mais escalável, essa escalabilidade que falava, a gente procura também, pensando nesse mercado enorme, pensando numa solução que venha resolver um problema de uma indústria. Então, a gente procura isso muito nos projetos e ajudamos a construí-lo, né? Francisco, muito obrigado. Leonardo, tú que estuviste en Startup Olé, ¿recomendarías asistir a Startup Olé en España? Ah, com certeza. Eu acho que é um evento muito relevante lá na região. O Emílio conseguiu juntar a administração pública, o prefeito estava lá, a diretora da União Europeia, a comissária, né? Comissária. Estava lá, e muitos fundos de investimento. A gente conseguiu... Unicórnios. Nós levamos 2 startups brasileiras para lá, e uma delas, inclusive, ganhou a competição de pitch, né? E a gente conseguiu alguns contratos, não, algumas entrevistas de investimento com fundos europeus para as nossas startups brasileiras. Então, tenham como missão ir para lá, sim, que vale muito a pena. ¿Crees que es fácil hacer networking en Startup Olé? Com certeza. O Brasil, eu acho que é muito bem-vindo. A gente tem muita familiaridade com o ecossistema espanhol por causa da cultura, né? Nós somos muito parecidos. Então, a conversa flui de forma muito fácil. Muito obrigado. Un aplauso para ellos, sí. Nos hacemos una foto de familia. Juan, estamos por aquí. Nos hacemos una foto de familia, sí. Y os pedimos que utilicéis nuestro hashtag StartupOleHub si queréis para las redes sociales, ¿sí? Ok, muy obrigado.